Seja bem-vindo a mais uma edição do Maranata em Foco. Escolher a escola ideal para os filhos é, sem dúvida, uma das decisões mais difíceis para qualquer família. Hoje, nós vamos falar sobre um modelo de educação que une excelência acadêmica e valores para toda a vida. Para me ajudar a entender como isso funciona na prática, eu recebo hoje o diretor da escola, Eduardo Dodge, o pastor Helber Firme e o capelão da instituição, pastor João Carlos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Cláudio, por convidar a gente para participar desse momento especial, falar da Escola Dodge, que para nós é um presente de Deus. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Falar da escola é falar de tudo que vivemos diante do Senhor até hoje, na profissão e na experiência com os alunos. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença de vocês aqui, com certeza trará muitas informações sobre a escola. E para começar o básico, a Escola Eduardo Dodge é uma escola confessional. Muitas pessoas que estão nos assistindo não sabem ou nunca ouviram esse termo. O que vem a ser, pastor Helber, uma escola confessional na prática? Inicialmente, as pessoas precisam de compreender que a escola confessional está dentro das leis do nosso país. Então, existe uma divisão que classifica as escolas legalmente. Então, o Estado concede a oportunidade de instituições particulares oferecerem o estudo, o ensino, e dentro dessa concessão da obrigatoriedade da educação, existe uma divisão chamada escola confessional. A escola confessional ela é vinculada a uma instituição religiosa ou a um grupo religioso. No Brasil, as escolas confessionais são, em regra, vinculadas a igrejas. Então, existe a escola católica, existe a escola batista, a escola luterana, a escola presbiteriana, que seguem os vieses filosóficos e de crença das instituições que as regulam filosoficamente. Então, não há vínculo administrativo. O vínculo ele é no ideal e na forma de existir. Então, o comportamento da escola segue o comportamento do grupo ou da igreja que está relacionado a ela. E no nosso caso, nós seguimos o comportamento que o Senhor nos fez chegar até aqui com ordem, com obediência e com governança. Interessante. E, pastor João, muitas pessoas não conhecem ou muitas escolas não têm um capelão. Então, qual é a figura, o papel do capelão dentro de uma instituição educacional? Então, considerando que é uma escola confessional, ela tem uma confissão de fé. E o capelão ele vai trabalhar dentro dessa confissão de fé, basicamente em 3 âmbitos. Ele vai trabalhar no âmbito espiritual, no que diz respeito ao que é crido naquela escola. Ele vai trabalhar no âmbito emocional. Ele vai trabalhar no âmbito social. Quando a gente fala, por exemplo, de âmbito espiritual, algumas vezes nós damos até aula nas turmas naquilo que diz respeito ao ensino religioso da escola. Outro dia, por exemplo, os alunos me pediram para dar uma aula para eles, falando dos preceitos bíblicos para o relacionamento entre um rapaz e uma moça. E a gente vai levar isso dentro do parâmetro da confissão de fé daquela escola. No âmbito emocional, quando você tem alguém da escola que tem um luto, que tem um momento de crise, que precisa de um auxílio emocional, o capelão ele vai entrar justamente nessa área. E até mesmo na questão social, se há um conflito de ideias, por exemplo, entre 2 pessoas que precisam de um apoio para juntas solucionarem aquele conflito, então automaticamente até o capelão pode ser chamado para juntamente com essas pessoas conversar, ouvir o parecer de um, o parecer da outra, ao ponto de chegar à solução daquele conflito e trazer uma resposta que seja satisfatória para ambas as pessoas dentro da escola. Então, a escola, além de trazer educação, ela também traz ali um apoio espiritual, uma orientação para a vida. E o pastor Helber me falou da filosofia da escola. Pensando nessa filosofia da escola, o que a escola pensa em construir com esses alunos ou torná-los, capacitá-los para o aprendizado e a sociedade? Cláudio e os que nos ouvem, né, nós gostaríamos inclusive de aproveitar a oportunidade, porque a escola em si, não a escola Dodge, mas o que escola significa.
é uma estrutura muito complexa e óbvio que todos nós temos um pouco de consciência do que é estar numa escola, de como é criar filhos, de como é importante a relação de confiança que a família tem que ter. Então, pensando nisso tudo, e dado o objetivo ideal da Escola Eduardo Dodge, que ele é totalmente vinculado no interesse do Senhor de gerar cidadãos para o céu, mas que tenham capacidade de transitar pelos mais complexos e importantes setores da sociedade, a escola ela depende de uma estrutura inicial. Então, essa filosofia que nós citamos, ela nunca vai se afastar da técnica. Então, a escola, quando ela nasce, há aproximadamente 5 anos atrás, nós estamos no 5º ano de funcionamento, ela nasceu dentro de um princípio. Então, qual que era a ideia? Vamos começar do mínimo, do básico. E às vezes as pessoas olhavam, poxa, mas tinha tudo, tinha. Mas hoje a escola ela já está com uma robustez técnica que vai fazendo com que ela caminhe até o interesse que nós temos. E tudo isso à luz da palavra, porque nós sabemos que a vereda do justo, ou seja, o caminho do justo, é a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando. Então a escola vai avançando nisso aí. E essa filosofia que a Escola Eduardo Dodge tem, você que nos visita, ela é produto de uma série de entendimentos, de sensibilidades pedagógicas, acadêmicas, que tenta criar um contrafluxo da educação que nós temos visto, para que os nossos alunos tenham estruturas sólidas de conhecimento e de aprendizagem. E tudo isso dentro do ensino de que Deus está sobre todas as coisas e que Jesus virá para nos buscar e que nós, entendendo isso, na comunhão com o Espírito do Senhor, nós alcançaremos a bênção. Mas reforço e repito, a instrução do processo pedagógico, ela é cada dia mais refinada. Então, se alguém que nos ouve pensar assim, mas qual é a filosofia pedagógica da escola? Hoje nós somos uma escola tradicional cristã. Então, nós não temos uma teoria socioconstrutivista e interacionista. Nós usamos todos os modelos da pedagogia que estão disponíveis dentro daquilo que nos interessa em determinada situação. Então, não há um viés. A demanda, ela surge, nós trabalhamos dentro da demanda. Mas o que nos interessa mesmo é mantermos o que nós somos. Então, essa filosofia ela é implacável porque nós sabemos o que tudo isso significa, porque o nosso Deus é maravilhoso. Então, os professores, eles pensam nisso, os pais pensam nisso e os alunos já entenderam isso. Então, quando eles procuram um capelão, veja o exemplo que ele deu. Querendo saber como é o relacionamento, já é para nós uma bênção, porque é resultado do temor que nós não encontramos em outros grupos sociais. Eles não ligam para isso. Mas lá, quando eles procuram um capelão para pedir a ele uma instrução dessa, meninos, no mundo que vivemos, isso já é um exemplo da estrutura, inclusive pedagógica, que a escola tem estabelecido lá nos dias. A colocação do exemplo do capelão que trouxe essa informação é muito importante, porque a sociedade hoje é um trabalho diferenciado da instituição, porque preza o que está escrito na Bíblia, mas principalmente o ensino também, ele está dentro do que as leis exigem. A Escola Eduardo Dodge hoje, ela trabalha desde o ensino infantil, da educação infantil, até a educação ali na formação do ensino médio. Como está hoje a escola ranqueada ou como a escola estaria hoje posicionada frente às outras instituições? Existem várias maneiras de mensurar isso, né? E os vários modelos de estatística, eles sempre deixam a informação muito clara. A Escola Eduardo Dodge, ela já está entre as 10 escolas mais lembradas nas redes sociais da Grande Vitória. Então, isso para nós, quando eu vi isso, até me impressionei, né? São dados das redes sociais mais utilizadas, de maior impacto. A Escola Eduardo Dodge, ela já está entre as melhores escolas com resultados em Olimpíadas, porque esses resultados, eles são proporcionais, número de alunos por número de resultados. Nós já temos alunos que frequentam
as Olimpíadas de História, de Geografia, de Astronomia, de Matemática. E veja, para nós professores e para aqueles professores que nos ouvem, isso é uma grande bênção, porque é uma escola nova, de uma estrutura de pensamento nova, que já produz resultados assim. Porque o processo educacional, como você bem disse, da educação infantil, do fundamental, anos iniciais e finais, que é do primeiro ao quinto, depois do sexto ao nono ano e depois do ensino médio, são processos que eles dependem de tempo para que nós consigamos angariar os resultados. E nós já conseguimos resultados agora. E temos a esperança no Senhor que os nossos próximos resultados serão ainda melhores. Então, uma coisa que se reflete, que reflete isso, né? De uma forma prática. O nosso número de vagas, quando abrimos as matrículas, hoje não há, né? Mas quando abrimos as matrículas, o nosso número de vagas ele se torna escasso rapidamente. Porque a busca ela é muito efetiva e a eficiência do trabalho tem sido uma coisa comprovada e aprovada. Então, quando pensamos em qualidade do ensino, é óbvio que nós precisamos de caminhar muito ainda, muito. Nós não estamos dizendo aqui que somos a melhor escola, de maneira nenhuma, mas nós somos hoje a escola que o Senhor está nos colocando para ser. E nós não nascemos para ser cauda, nós nascemos para ser cabeça. O nosso trabalho é para que nós nos tornemos uma escola de eficiência e excelência no mais alto grau de entendimento e de resultados. Mas hoje a escola já está figurando ali e, como as pessoas dizem no mercado, né, já chama a atenção dos grandes, né? Os grandes já procuram saber quem é essa escola. Eles não querem saber de onde a escola é, eles querem quem é essa escola, o que ela significa. Então, tá aí, é uma bênção para nós. Pastor João, agora falando sobre o papel ali do capelão, o senhor mencionou que os alunos pediram uma aula. Existe no currículo ali o momento que toda semana tem a disciplina de uma coisa doutrinária ou uma coisa que ensina sobre a palavra de Deus? Como que é a administração disso da parte confessional na escola? Sim, existem as professoras que dão aula de ensino religioso, né, de ensino bíblico. Desde do estudo infantil, das classes do infantil até próximo do ensino médio. O capelão, muitas vezes, é solicitado num assunto que a professora pode achar que é melhor a gente entrar. Nós estamos vivendo uma época que eu já ouvi um termo chamado aluno make. Bem diferente da minha época, que a gente sentava, escutava o professor, aprendia, anotava no caderno. Hoje em dia, a impressão que a gente tem é que o aluno precisa muito fazer, ele precisa muito participar da aula, né? Então, a gente vai entrar com o ensino bíblico, vai entrar com os ensinos de moral, de bons costumes espirituais, mas tem que ser de uma forma participativa com eles. Eu vou te dar um exemplo, né? Semana passada foi me solicitado falar com eles sobre instrumentalidade. E a gente vai pensar na instrumentalidade. É claro, nós temos uma visão espiritual, nós somos evangélicos, a gente pensa em falar sobre instrumentalidade na igreja, o tocar de um instrumento, o visitar uma pessoa que está doente, mas a gente lembra que a gente também tem alunos que não são de igreja. Então, essa instrumentalidade ela precisa ser avançada em direção à sociedade também. Então, nós entramos com o ensino bíblico, entramos com o exemplo, por exemplo, do profeta Isaías, onde Deus pede um voluntário para ir pregar o evangelho, e Isaías diz, eu estou aqui. Pode me enviar que eu vou. Então, eles entendem esse exemplo do profeta que se coloca à disposição de Deus para ser um voluntário, para ser um instrumento. Mas aí a turma vem e nos cobra de compreender isso na prática. E aí, então, surge na hora, assim, ou com a ajuda de Deus, ou usando também a nossa experiência, nós pegamos a turma, entregamos papel para todos eles escreverem o seu nome no papel, né? Falei assim, agora todos de pé. Aí eles ficaram de pé, falei, virem de costas, aí viraram todos de costas, eu falei, faça uma bolinha com o seu nome. Eles fizeram aquela bolinha, eu falei, joga todo mundo para mim. Então eles jogaram de costas para cima de mim, com aquelas bolinhas do chão, né? Eu falei assim, agora eu quero que cada um de vocês ache o nome de vocês e eu vou cronometrar para saber quanto tempo vocês levam. Você imagina a dinâmica deles, e eu com receio de atrapalhar a turma das outras salas, né? Eram alunos de 6º ano. Mas eles foram e procurando
Cada um foi achando, falei, quem achar vai voltando para o seu local. Eles foram voltar, teve um aluno que não conseguiu achar nunca mais o nome dele, eu não sei o que aconteceu com o papel dele. E eu falei assim, olha, vocês levaram 50 segundos para encontrar o nome de vocês. Vamos fazer de novo? Aí eles, vão embora. Botei todos de pé, botei de costas para mim, embolar novamente os papéis com os nomes e jogar para cima de mim. E eu falei assim, a partir de agora, quando vocês acharem o papel de alguém, você vai pegar aquele papel e entregar para o aluno. Você achou o papel do José, você vai entregar o papel para o José. E eu vou cronometrar novamente. E aí fomos, eles fizeram isso, cada vez que eles entraram, fulano tá aqui, o seu, olha. Quando terminou, 38 segundos. E aí eu perguntei a eles, né, por que foi mais rápido agora, se eram os mesmos papéis, os mesmos alunos e o mesmo problema? Aí eles falaram, porque um ajudou o outro. Eu falei, isso é instrumentalidade. Isso é você fazer o bem, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito religioso dentro da sua igreja, ou seja até mesmo no âmbito social. Se você pode ser um instrumento para auxiliar o teu amigo, ao mesmo tempo que você estava auxiliando ele, tinha alguém que achou o teu papel e trouxe para você. Vocês estão entendendo? Eles, então, agora nós entendemos. E assim a gente foi e fechou a aula, repetimos um pouquinho sobre Isaías e eles entenderam essa questão da instrumentalidade para a vida deles. É assim que nós vamos agindo, teoria, prática, de forma que aquele ensino fique gravado dentro da mente e do coração dos nossos alunos. Fiquei com uma dúvida agora. E o menino que perdeu o papel? Depois acharam embaixo de uma mesa lá, acho que ele jogou a bolinha mais pro canto, assim, alguém achou e entregou. Olha, tá aqui o seu. Sim, porque senão como ia terminar a dinâmica sem ele? E falando um pouco agora, voltando para o pastor Helber, falando um pouco da estrutura da escola, como que é a estrutura, a funcionalidade ali de toda a equipe dos professores, a estrutura física mesmo, a acomodação? Sim, a escola, ela funciona hoje onde era o Manaim de Jaburuna, né? Ele é o segundo Manaim aqui do Espírito Santo. Então, um imóvel antigo, quem é daqui da Grande Vitória, a gente tem consciência dele, sabe onde fica, e os irmãos que são de outros estados, ele é bem próximo do presbitério, aqui em Vila Velha, na região do centro de Vila Velha. A estrutura, Cláudia, ela é dentro do que se vê hoje nas escolas, completamente alinhada às necessidades e ao conforto dos alunos. Então, as rampas de acesso, os sistemas de segurança, tudo isso a escola tem, e estamos comentando isso porque temos essa preocupação de garantir a acessibilidade e o bom andamento de todas essas partes relacionadas à segurança. As salas de aula, todas em tamanho de dimensões que obedecem padrões internacionais, com quadro, com iluminação, e tudo isso é interessante e comento porque as pessoas, é possível que até algum de nós aqui, algum dia não imaginamos ou nunca pensamos que isso faria diferença, e isso faz toda a diferença. A luz que tem dentro da sala, a forma que o ar-condicionado fica, ter ou não ter janelas, a forma da cadeira, tudo isso tem reflexos no processo de escolarização. Então, a convivência, nós chamamos os espaços escolares e os objetos da escola, isso tudo nos preocupa. Então, a escola hoje ela tem as preocupações nos mínimos detalhes. Então, nós temos as preocupações com o arborismo, nós temos as preocupações com os jardins, nós temos um viveiro de animais lá, que as pessoas pensam, qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é trazer um organismo natural para dentro de um sistema e diminuir a perspectiva de que a escola é uma clausura e um momento de aprisionamento, porque não é. Então, a gente procura sempre levar essa ideia, esse tom na construção dos espaços. Então, nós temos áreas amplas e de lanche, dos esportes. A escola tem todo esse aparato mobiliário e imobilizado à disposição. E os professores que nós trabalhamos, eles obedecem aos parâmetros
E tem uma coisa que eu comentei na resposta passada, Cláudio, e vou aproveitar para fazer uma propaganda, né? Não posso perder a oportunidade, porque nós estamos vivendo um período na educação, isso não no Brasil, isso é no mundo inteiro, de muita transição. Então, os nossos professores estão se tornando um pouco obsoletos, como o pessoal da gramática gosta, obsoletos, né? Então, e essa obsolescência dentro da sala de aula, ela tem repercussões muito duras. Então, o que nós já estamos? Olhando para esse mundo que já se consolidou, ele não vai se consolidar. A formação dos professores, ela está sendo interna. Então, nós estamos fazendo formações internas. E eu digo uma coisa para você, e o pastor João está lá conosco, ele cuida de um trabalho muito complexo, às vezes ele não se envolve ele não fica sabendo da parte pedagógica, né, nem da administrativa, que essa já é conosco, né? E os cursos de formação de professores hoje, eles têm algumas questões a serem ajustadas nas suas matrizes e tudo. O que nós vamos fazer? Nós vamos esperar? Nós não podemos esperar. Nós trabalhamos lá dentro da escola. Então, as formações, os planejamentos, eles são todos instrutivos, de forma que o professor ele consiga sair do normal e entrar agora num novo normal que nós estamos vivendo. Então, a estrutura e a escola, ela é sempre pensada no próximo, naquilo que vem e no que nós podemos fazer de melhor e trazer mais recursos no processo de escola em si para os nossos alunos. Pensando no avanço tecnológico, como o senhor mesmo citou, a questão dos professores, então hoje eles têm uma formação específica voltada ali para os aspectos pedagógicos da filosofia da escola. E com relação aos projetos futuros para a escola e também para os alunos? Cláudia, isso é o nosso grande vislumbre do futuro é esse aí. Então, mesmo que não pareça, eu sou uma pessoa muito empolgada com essas questões de educação, porque na minha perspectiva de professor, inclusive, dos anos que eu dei aula, não há maneira melhor de você cativar e cultivar do que a escola. Tanto que o trabalho que o pastor João faz e que as irmãs do estudo bíblico fazem, porque nós temos a escola hoje, só uma parada aqui. A escola hoje tem 3 pastores que trabalham na capelania. Tem o pastor João, o pastor Petros e o Douglas. E por que temos isso? Porque o trabalho ele se expandiu. Porque as emoções estão muito afloradas, os sentimentos estão muito aflorados. E como ele disse no começo, nós não estamos atendendo só os alunos. Eles atendem os alunos, ele atende as famílias. Então, a escola ela se estende para esse trabalho do agrupamento do que nós chamamos de corpo escolar, que é a família e a escola, através da capelania. E isso para nós é bom porque eu trago a família para dentro da escola e a escola entende o nosso padrão. Eu sempre comento com as pessoas, falo, gente, nós temos que chegar no nível que estamos no Manaim de Domingos Martins. Nós temos 3.500 pessoas lá fazendo seminário organizadamente, usando as áreas comuns organizadamente, todo mundo come organizadamente, todo mundo vai para a aula organizadamente, tranco, bateu o sinal, todo mundo sabe o que tem que fazer, já procurou. Esse é o nosso destino. Então, o fiel da balança, ele é muito fácil de ser identificado e nós queremos esse trabalho. Então, quando falamos de futuro, esse trabalho da capelania, o trabalho pedagógico da formação dos professores e o trabalho de informação que nós estamos fazendo lá na parte de TI, ele vai gerar a escola para o futuro. E hoje, Cláudio, e aqueles que nos ouvem, a maior preocupação da Escola Eduardo Dodge é não deixar que o ostracismo e a ignorância estrutural que nós estamos vendo em todos os setores da sociedade entrem dentro do processo educativo. Nós não temos de forma alguma, a possibilidade de abrir a escola para essas ideologias e perspectivas dos designs educacionais que existem no mundo, que vão
contrapor aquilo que Deus nos diz. Honra o teu pai e a tua mãe, do fruto do teu trabalho viverás, coisas pequenas que as pessoas ignoraram. Então não existe resultado sem trabalho, nós temos que trabalhar. Então o aluno ele precisa entender isso e a escola vai caminhando para isso. Se nós pensarmos em futuro, é óbvio que a escola tem hoje um desejo, que ele é desde a sua fundação, dela estar de uma forma que ela consiga ser progressiva para os outros estados do país. Então, isso é um grande interesse da escola. Como que isso vai ser? Nós não conseguimos isso que não seja de uma forma virtual. Ela tem que ser uma forma virtual, só que isso tem que ser uma forma estruturada. Porque, como você disse, e nós já dissemos também, nós carregamos uma chancela que ela precisa de ser academicamente comprovada, e ela precisa ser socialmente comprovada, e ela precisa ser aprovada pelo Senhor. Então, está tudo na economia de Deus. Na hora que o Senhor quiser, nós estamos nos preparando, nós estamos com um grupo sendo preparado, com um grupo já preparado, para que a escola ela transite para esse modo de sistema educacional, que não vai carregar português, matemática e história só. Ele vai carregar a honra de ser aquela escola ou aquelas escolas que formam cidadãos com o compromisso de serem do céu. Então, por isso que a nossa frase é assim, inspirando valores para a vida. A nossa vida, que é Jesus, é o que nos interessa. Enquanto Jesus não vem, nós vamos estudar da melhor maneira possível. E aí, estudar e trabalhar. Implementar processos, como você disse, né? O Manaim funciona, todos sabem o seu papel. Isso está muito ligado à gestão de processos e pessoas. Então, você está ali criando um processo, validando o processo, capacitando as pessoas para replicar em outros lugares. Isso é maravilhoso. E uma palavra agora final do pastor João Carlos, do que é a Escola Dodge, o que representa a Escola Dodge como uma instituição educacional para a sociedade, para quem está nos acompanhando na TV. Eu sou pai de 2 filhas. Elas já são casadas agora, mas passaram por todo o processo educacional necessário, desde criança, adolescente, jovem. E eu sei exatamente algumas lutas que nós tivemos, algumas dificuldades que tivemos que enfrentar, de coisas que eram contrárias ao que a gente crê, ao que a gente vive, que muitas vezes dentro da escola delas vinha de encontro e vinha colocando interrogações na mente das minhas filhas. Mas a família unida, trabalhando nisso juntamente com a igreja, fez com que elas passassem, se formassem. Uma é advogada, a outra é enfermeira, são profissionais, casados, mas que mantiveram seus valores sociais, emocionais e cristãos principalmente. Eu digo que os pais que estiverem com essa mesma preocupação de que seus filhos se formem como bons profissionais, que contribuam para a sociedade, mas que querem que seja mantida essa carga de valores cristãos, a escola que eu conheço, que eu trabalho, é a Escola Eduardo Dodge, né? Não fazendo uma propaganda, mas dizendo, se fosse eu, colocaria meus filhos lá. Experimente, conheça, né? Entre no site da escola, conheça esse modelo que nós estamos seguindo, tanto com as leis, as regras do Ministério da Educação, quanto com as regras da Bíblia Sagrada, que é nosso livro de fé e de prática. É uma sugestão, um convite, que fica para todo aquele que está participando conosco. Pastor Helber. Cláudia e os que nos ouvem, pastor João, as palavras estão ditas, é o que eu concordo, vivo lá na Escola Eduardo Dodge. E vou fazer uma sugestão aos irmãos que nos assistem, que são de outros lugares e que por questões geográficas ou por impedimentos dos mais variados não conseguem ter acesso. Quando você for, o irmão, a irmã, o senhor, a senhora, for analisar a escola para o seu filho, lembre-se disso. Toda escola tem um ideal. Toda escola tem, todo grupo social de ensino tem um ideal. O letramento, a alfabetização em si, os processos educativos, eles são ideológicos. E o que nós precisamos de entender é o seguinte, há ideologias no processo de educação que eles divergem e destoam completamente da verdade de Deus.
Então nós precisamos de prestar atenção nisso, porque há coisas que elas não têm volta, elas não voltam. E o nosso trabalho como professores e servos do Senhor, inclusive no ministério, é orar ao Senhor e conduzir os irmãos a entenderem isso aí. Então não se trata de ir lá fazer uma matrícula, não se trata só do lugar onde eu consigo levar, onde eu consigo pagar, onde eu quero, não é. Não é por badalação social. Isso existe um propósito interno, intenso. E vejam, irmãos, as batalhas estão cada vez mais acirradas, mas o Senhor é a nossa vitória. Então, os irmãos que estão longe de nós, não é porque estão longe que não vão vencer. Nós vamos vencer, os nossos filhos estão protegidos. Mas pensem nisso e saibam de uma coisa, os servos do Senhor eles sempre existem nos lugares por aí. Nós temos consciência de escolas que têm esse pensamento, esse desejo, e a escola Eduardo Dodge está aí. Ela foi criada por uma bênção e ela está lá como um oásis para aqueles que desejam ter os seus filhos num lugar onde a paz e a alegria e os louvores cantam o dia inteiro. É só ir lá visitar que vai ver que a caixa de som está tocando louvorzinho o dia todo para deixar os corações alegres. Maravilha. Obrigada, pastor Helber, por trazer essas informações, também o pastor João Carlos, por trazer tanta informação rica sobre a escola Eduardo Dodge. E você que está nos acompanhando, quer entender como funciona a escola Eduardo Dodge? A escola é confessional, é da instituição Igreja Cristã Maranata, segue as doutrinas ali estabelecidas, mas você pode estar acompanhando, estudando, entendendo como é a escola também, acessando o site que aparece aqui para você. O Maranata em Foco fica por aqui. Um grande abraço, até a próxima edição.